Olá turma, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no nosso canal Valmac Formas. Galera, dias atrás eu postei um vídeo sobre o levain aqui no nosso canal e a galera achou muito interessante, achou bem prático e com resultados bem significativos. E aí, conversando um pouco mais com os nossos amigos, teve algumas pessoas que me perguntaram: Marcos, tem sobrado massa na minha pizzaria, por um motivo ou outro. Às vezes a gente faz uma programação e acaba não saindo todas as pizzas as quais a gente tem programado, ou às vezes a gente vai fazer algum evento que sobra massa. E hoje em dia, né, galera, não dá pra gente desperdiçar, não dá pra gente jogar literalmente dinheiro fora. Então o que a gente faz? Esta massa dá pra gente reaproveitar, sim, com uma maneira bem fácil, bem prática e, claro, economizando tudo isso. Então hoje o nosso vídeo vai tratar deste conteúdo aí, do reaproveitamento desta massa. Aqui, turma, eu tenho uma massa a qual eu fiz, ela já tem 72 horas de maturação e também fermentação. Lógico, turma, que quando a gente fala num reaproveitamento deste tipo, é um reaproveitamento inteligente. A gente vai ter que fazer uma leitura, vai ter que fazer uma avaliação da qualidade da nossa massa. Essa massa aqui, ela ficou mais de 24 horas na maturação. Depois ela acabou ficando quase que por 12 horas em fermentação e ela acabou sobrando, digamos assim. Mas ela ainda tem qualidade, ela ainda tem um aroma saudável, vamos usar essa expressão, ou seja, a gente tem que fazer uma avaliação inteligente. Se a massa que está sobrando ainda consegue me oferecer um resultado legal, interessante, saudável, ok, eu uso a massa. Agora, se a minha massa já está aí daqui a pouco 24 horas fora da geladeira, ela já passou por alguns outros processos, galera, aí eu não recomendo. Mas assim, ela guardada certinho, fermentado legal, um produto de qualidade, ok, vamos reaproveitar e não vamos desperdiçar. Outro detalhe também muito importante, que para a gente usar uma quantidade desta massa, a qual a gente já trabalhou, já está fermentando, a gente tem que usar uma matéria-prima, ou seja, fazer esta massa com uma farinha de qualidade. Sempre lembrando, aqui no nosso caso, a gente já usa a Artigianale 00 do Moinho Orquídea, mas eu sempre recomendo, usem uma farinha de qualidade, sempre, porque senão esta massa aqui, ela não vai ter mais o que entregar para vocês. Outro detalhe, eu uso sempre no máximo 50% do peso que eu vou usar do meu trigo, ou seja, se eu usar 1 kg de trigo, eu vou usar 500 gramas desta massa de reempasto aqui do reaproveitamento. Ou seja, hoje a gente vai trabalhar com 500 gramas de trigo, nós vamos usar 250 gramas desta massa de reaproveitamento. Eu uso no máximo 50%, mas claro, cabe a cada um ver o que é interessante. Outro detalhe também, galera, sempre falo isso. Isso não é regra, é apenas para a gente conseguir reaproveitar nossa massa. O ideal não é fazer esse reaproveitamento, principalmente para você que tem uma pizzaria, principalmente para você que tem um delivery ou trabalha com evento. Por quê? Porque acaba sempre mudando um pouco o conceito da tua massa, ou seja, não utilizem isso com tanta frequência. Lógico, se você faz a tua massa e sempre tem esse reaproveitamento, ok, o teu padrão de massa vai ser sempre o mesmo. Agora, na segunda sobrou, na quinta não sobrou, no sábado sobrou, isso é um pouco arriscado também, porque acaba mudando um pouco o gosto da tua massa. Então são alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção.
Ok, mas vamos lá, vamos fazer a nossa massa aqui para a gente ver qual é o resultado. Então, galera, retomando aqui, nós vamos pegar 250 gramas desta massa aqui. Vamos lá, vamos pesar a nossa massa aqui. Lembrando que aqui eu estou usando a proporção de 50%, tá? Mas você pode usar 30%, pode usar um pouco mais, um pouco menos, sem problema nenhum. Percebam, tá, pessoal, que a massa aqui, ó, ela está elástica, ela está ainda em condições plenas de ser usada. Foi o que eu falei anteriormente ali. Se a massa já tiver completamente líquida, tiver com algum cheiro estranho, cuidado lá, não utilize. Olha só, ela está ainda aqui, ó, em perfeito estado de conservação. Então aqui vamos utilizar 250 gramas de massa, a qual já foi fermentada. Isso aí. Na verdade aqui, turma, eu não costumo mexer nas proporções as quais eu uso. Eu desconsidero na questão de proporções esta massa que eu vou usar. Por exemplo, usando aqui 500 gramas de farinha, eu vou usar as mesmas proporções que eu sou acostumado a usar. Eu só diminuo um pouquinho mais de água na questão da hidratação. Aqui a gente usa geralmente 63%, eu vou usar 62%. Mas o sal, eu continuo usando a mesma proporção. Se eu uso açúcar, eu vou usar a mesma proporção. Se eu uso óleo, eu vou usar a mesma proporção da farinha que vai entrar. Essa aqui eu desconsidero qualquer questão que já tenha nesta massa aqui, tá? Então, o sal que já tem aqui vai ficar aqui, açúcar, óleo, ou seja lá o que mais vocês colocarem na receita de vocês. Então aqui eu vou estar colocando as proporções em cima da farinha que vai entrar. Quantidade de hidratação, quantidade de fermento, quantidade de sal, tudo em cima do que vai entrar aqui na nossa receita. Então aqui nós vamos colocar nossa farinha e aqui nós vamos pesar a nossa farinha. Lembrando sempre que usem uma farinha de boa qualidade, porque senão não vai dar certo. Aqui, vamos lá. Aqui 500 gramas de farinha. Esse tipo de massa que a gente está fazendo, lembrando, é uma massa estilo napolitano. Depois eu vou fazer um outro vídeo usando o mesmo reaproveitamento da massa para fazer uma massa tradicional da pizzaria, aquela com borda, aquela que a gente está mais acostumado a fazer. Geralmente é onde dá uma sobra maior de massa. 500 gramas de farinha, 250 da nossa massa, e aqui eu vou estar usando a água, e aqui por volta aí de umas 3 gramas de fermento aqui. Pode colocar na água direta aqui que ele vai dissolvendo aqui também. E agora a gente acrescenta toda a nossa água aqui, porque como eu disse, eu já conheço a farinha. Então, neste primeiro momento, a gente vai misturando aqui e logo mais a gente coloca o sal. Aqui é aquele trabalhinho gostoso, misturando a massa e unindo todos os
ingredientes. Galera, quando a massa está mais ou menos nesse ponto aqui, que ela não está ainda 100% homogênea, já podemos entrar com o nosso sal. E aí a gente termina essa união e daqui a pouquinho eu já mostro para vocês como é que ficou a massa. Bom, turma, a nossa massa então aqui, ela está devidamente homogeneizada, tá? Percebam que ela não muda absolutamente nada na questão, como se eu estivesse começando uma massa do zero. Então agora aqui é aquele trabalhinho. Vamos dar mais ou menos aí por volta de 1 hora. Vamos vir aqui fazer algumas dobras a cada 15 minutos. E depois, lá no final, eu mostro para vocês como é que ficou a nossa massa. Até daqui a pouco. Galera, então retomando aqui, ó, a nossa massa ficou assim. Olha só, massa completamente lisa, desenvolvida. Tá? Então, desenvolveu o ponto de véu, massinha lisinha. Tá bom, turma? Então agora aqui, só recapitulando, amassamos a massa, demos um intervalo de mais ou menos 1 hora, cada 15 minutos a gente manipulou ela aqui. Então agora o processo, vamos porcionar ela, potinhos, e no mínimo 24 horas de maturação na geladeira. Depois a gente retira mais aí por volta de umas 8, 10 horas de fermentação. E depois a gente vai assar aqui no nosso forno Valmac 45. Vamos ver como é que fica essa pizza estilo napolitana com um reaproveitamento da massa. Depois no futuro aí no próximo vídeo a gente vai fazer o mesmo processo, só que para pizza tradicional, essa pizza com borda, para ver como é que ela fica também. Vamos ficando por aqui, depois a gente volta, assa as pizzas e a gente vai avaliar como é que ficou. Até a próxima. Pessoal, então agora estamos aqui novamente para a gente finalizar a nossa pizza. Então agora a nossa pizza aqui, ela ficou na geladeira por 24 horas maturando na geladeira, bom, e ficou por volta de umas 18 horas aí numa temperatura que não passou muito de 18 graus. Então, galera, dá uma olhada como é que ficou a nossa massa. Olha só que espetáculo, tá bom? Lembrando que essa massa aqui, a gente está usando um reaproveitamento de uma massa que supostamente teria sobrado de um evento ou mesmo de um dia de trabalho. Então nós estamos reaproveitando essa massa, lembrando, com qualidade, uma massa ainda que ela consegue oferecer alguma coisa. E agora nós vamos finalizar ela e vamos assar aqui no nosso forno para ver como é que ficou. Então vamos lá. Eu já posso garantir uma coisa para vocês, ela está uma massa extremamente leve e com uma fermentação bem no ponto. Olha só que massa mais linda. Isso é para mostrar que muitas vezes a gente consegue sim aproveitar e reaproveitar alguns itens, sempre lembrando que com qualidade, né, galera? Então, olha só. Então aqui a gente vai abrindo também de uma maneira bem tranquila. Aqui. E hoje nós vamos fazer também um pouco diferente. Nós vamos assar a nossa pizza hoje usando a superfície de aço. Então, para a gente fazer essa pizza estilo napolitano. Só uma massa extremamente leve. Vamos lá.
nosso molho de tomate pelate. A nossa mussarela. Tomatinhos. E vamos levar até o nosso forno Valmac. Vamos usar a nossa pá menor. Um pouquinho aqui. Trazer ela aqui para cima da nossa pá. Percebo que ela é uma massa bem no ponto. E agora vamos levar até o nosso forno. E aguardar um minutinho. Lembrando então aqui, tá, pessoal, que eu consigo sim fazer uma pizza estilo napolitano também usando a chapa de aço, tá bom? É uma questão apenas de ajustes de temperatura. Lógico que muitas pessoas gostam de fazer essa pizza estilo napolitano na pedra, que o nosso forno também consegue contemplar essa possibilidade, mas você pode também estar trabalhando sem problema algum e fazendo excelentes pizzas na superfície de aço também. É o que a gente está fazendo aqui agora. E vocês vão ver também, turma, que ele também, o forno também responde muito bem nesse estilo de pizza. E ele faz num tempo de um forno, digamos assim, de porte grande. Então ele também atende tranquilamente para você fazer a sua pizza usando a chapa de aço. Aqui nós vamos usar o nosso aparador também, que para pizzas estilo napolitano ele é perfeito, porque ele deixa a pizza respirar um pouco. Bom, turma,
Ao meu ver, a nossa pizza está pronta. Olhem que maravilha, que espetáculo. Lembrando que ela foi feita na superfície de aço. Vamos dar uma olhadinha embaixo. Olha só. E aqui aquela crocância sem igual. Vamos abrir aqui para a gente ver como é que ela está na questão dos alvéolos. Lembrando que essa massa aqui é um princípio ali que a gente começou a usar para reaproveitar uma situação a qual a gente já estava com uma massa pronta. Deem uma olhada, pessoal. Olha só que fantástico. Então, turma, isso também é para mostrar, é para vocês verem, vou fechar aqui que está um pouquinho quente, que é possível sim, dentro do possível e a gente usando técnicas certas, a gente reaproveitar uma massa e ter excelente resultado. Então, a gente vai ficando por aqui agradecendo imensamente todos vocês que têm curtido o nosso trabalho, têm nos apoiado, têm seguido a gente nas nossas redes sociais e sempre falando, te inscreve aqui no canal, sugestiona algum conteúdo, pede, que dentro do possível a gente vai estar fazendo. Muito obrigado a todos e passem bem.